Nós estamos expondo as 7 cartas do Apocalipse, 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse, e essa já é a terceira mensagem, carta à igreja em Pérgamo, ok? Só para dar uma introdução sobre esse texto antes da gente ler, a próprio livro de Apocalipse, a gente talvez esquece dessa informação, mas o livro de Apocalipse ele foi escrito para essas 7 igrejas. Para essas 7 igrejas da Ásia, são igrejas praticamente umas do lado da outra, bem próximas uma da outra, cidades ali. São cidades reais, são igrejas reais que realmente existiram, mas hoje, infelizmente, o evangelho ali na Ásia, ele se concentra em cada cidade, menos de 1% de cristãos nessas cidades. São igrejas que existiram, as cartas foram mandadas para essas igrejas, então o estudo que a gente tem aqui é não só para elas, mas também aplicado a nós, aplicado ao nosso cotidiano, aplicado à nossa rotina, à nossa igreja. E eu acredito que toda igreja ela tem um pouco dessas igrejas. É por isso que nós temos estudado para que a nossa igreja ela se torne uma igreja saudável a cada dia mais. Vamos ler então Apocalipse 2, versículo 12 até o versículo 17. 2, 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só pegar água aqui. Obrigado, Rafa. Apocalipse 2, 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos orar? Pai, te pedimos que a Tua palavra, ela realmente alcance nossos corações essa noite. Que possamos ser transformados. Que o nosso coração se encha do Teu Santo Espírito, para que possamos ser transformados pela Tua palavra, ser modificados por completo, receber realmente um novo coração limpo diante do Senhor, para que essa palavra permeie durante toda a nossa semana, possamos pensar e meditar naquilo que devemos nos arrepender. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ligar. Imagine se um parente seu descobre um câncer. Não sei se você passou já por essa situação, não sei se já teve algum parente seu com câncer, mas imagine se ele descobre um câncer no pulmão, que é considerado o câncer mais letal, o mais difícil de ser retirado ali o tumor e o que mais causa mortes. Ele passa por todo tipo de tratamento médico para a retirada desse câncer, desse tumor maligno,
e por um milagre de Deus, ele é curado. Os médicos conseguem concluir toda a cirurgia, uma cirurgia muito difícil, e retirar todo aquele tumor do pulmão. No entanto, passa alguns dias e o seu parente morre. Ninguém consegue entender o motivo da morte, sendo que o médico tinha dito que tinha retirado todo aquele tumor maligno de dentro. Ninguém consegue entender, todo mundo fica sem entender o porquê de uma morte tão drástica e de repente, sendo que ele morreu de câncer e o médico diz que tinha tirado todo o câncer. Mas passa alguns meses, o médico percebe que errou, o médico percebe que mentiu, e passa alguns meses, ele chega à família e admite: olha, a verdade é que no meio da cirurgia eu estava com preguiça de tirar todo o câncer e eu deixei alguns resquícios. Essa é a verdade, me perdoem. Essa família provavelmente vai ficar com muita raiva desse médico, provavelmente processar, colocar na justiça, e se a justiça for boa, esse médico vai ser preso, acusado de assassinato, por não ter retirado todo o câncer, sendo que ele disse que tinha retirado todo o câncer. A gente sabe que no nosso Brasil isso acontece direto, em muitos lugares, infelizmente isso acontece, por negligência dos médicos. A omissão, ela é tão prejudicial quanto fazer errado. Às vezes a gente considera que a omissão, não, tudo bem, eu omiti esses fatos, mas tudo bem. Mas omitir fatos também é pecado. O médico omitiu o fato de ter tirado todo o câncer, não ter tirado todo o câncer. E isso causou a morte de uma pessoa, a revolta de uma família, processo, a prisão dele próprio. Se a justiça fosse boa, ele provavelmente seria preso. Ele emitiu essas informações devidas e não fez o trabalho necessário. A igreja que nós vamos estudar é exatamente como este médico. A igreja, ela tinha o dever de tirar todo o câncer, mas ela foi omissa e não retirou por completo. Ela não fez o trabalho necessário de retirar todo o tumor maligno. E o papel de Deus aqui é trazer a justiça sobre essa igreja que não tirou todo o câncer. O Senhor poderoso acusa a igreja omissa e intervém na luta contra as doutrinas de Satanás. Essa é a mensagem de hoje. O Senhor poderoso acusa a igreja omissa e intervém na luta contra as doutrinas de Satanás. Primeiro, a gente já estudou sobre isso, a gente já falou sobre como que as cartas elas são divididas, mas a carta, ela inicia, a divisão dela, todas as cartas são bem parecidas, ela inicia dizendo a descrição de quem enviou esta carta. Todos os versículos iniciais dessas 7 cartas, ela começa assim: ao anjo da igreja em tal lugar, escreva. E ele tem a descrição de quem está escrevendo esta carta, a descrição de quem está enviando esta carta, que no caso é o próprio Jesus. E essas descrições são do próprio Cristo Jesus que está enviando essas cartas. Então o versículo 12, ele começa assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É muito interessante essa ideia de espada afiada de 2 gumes. Quem já assistiu, quem gosta de assistir filmes e séries de luta, de guerra, né, Rafa? Você gosta bastante. Filmes e séries de lutas, mas uma das coisas que eu gosto é de assistir filmes e guerras de lutas mais japonês. Algo relacionado aos samurais, quando eles iam para a guerra contra os Estados Unidos, muitas vezes só com espadas, e os Estados Unidos com todos aqueles tanques de guerra, e muitas vezes davam muito prejuízo para os Estados Unidos e outros países. E uma das coisas interessantes é que
apenas os mestres, apenas aqueles senhores, realmente os que tinham um alto grau, quanto maior ele fosse, mais a espada dele era afiada. Então, quanto mais importante ele fosse, um grande general ou algo parecido, mais a espada dele se tornava afiada. Era feita de uma forma que pudesse ser tão afiada que cortasse qualquer coisa. E até hoje, existem tecnologias e tecnologias para que as pessoas consigam fazer uma espada muito afiada. A ideia do texto é trazer uma espada que não só é afiada, mas ela corta dos dois lados. Geralmente, uma espada afiada, uma katana ou algo parecido, ela só tem um gume, só tem uma afiado de um lado só, em que você corta de um lado só. Mas Deus está dizendo que ele tem a espada de dois gumes, ou seja, uma espada forjada de uma forma tão especial, tão incrível, que ela consegue cortar dos dois lados sem perder o seu corte, de uma forma que consegue simplesmente acabar com a pessoa em segundos. Se ele cortar para a direita, vai cortar, se ele cortar para a esquerda, vai cortar. É uma espada de dois gumes. E por que Jesus traz essa sua descrição como aquele que possui a espada de dois gumes? A ideia de espada de dois gumes, ela sempre na Bíblia foi traga como justiça, como aquele que trará justiça. Por exemplo, em Hebreus, nós encontramos que a palavra do Senhor, ela é tão afiada quanto uma espada de dois gumes, ao ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas. A espada, a palavra do Senhor, ela é tão afiada que ela nos rasga por completo, ela nos arranca por completo, ela discerne todo o nosso pensamento, discerne tudo aquilo que a gente tem, ela traz justiça ao homem. E a ideia aqui é que em Cristo obtém essa justiça. Cristo é o Senhor da justiça. Cristo tem a espada de dois gumes. Ela literalmente significa julgamento sobre aqueles que atacam o povo de Deus e destroem a sua igreja. Cristo é assim. Jesus Cristo vem trazer a justiça sobre a terra. Ele é o dono da justiça. É interessante que ele está se colocando aqui, olha, a igreja de Pérgamo, eu sou o Deus da justiça. Eu sou aquele que vem trazer julgamento. Eu sou o dono da verdade. Por isso, ele continua então o texto. Primeiro, como já é de costume, ele faz um elogio a esta igreja. E de fato esse elogio é um elogio muito bom. Olha o que diz, versículo 13. Eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Primeiro eu quero ver como que era essa cidade chamada de Pérgamo. Ele começa dizendo, sei aonde você mora. A cidade de Pérgamo literalmente significa cidadela. Esse é o significado. Então é como se fosse uma cidade. Pérgamo, literalmente o nome significa cidadela. Mas é interessante esse nome porque conta a história que a cidade, ela sonhava em ter a maior biblioteca do mundo, que na época era em Alexandria. Eles queriam ter a maior biblioteca do mundo, e com isso eles começaram a fazer cópias de todos os livros que eles obtinham. Mas chegou um momento que o papel acabou, e o papel naquela época era o papiro, que é uma folha, papiro que você seca, você faz todo o processo dela até você conseguir escrever nessa folha. E essa folha simplesmente acabou, não tinha mais como eles copiarem todos os livros para fazer as suas bibliotecas. Então o que eles fizeram? Bom, vamos comprar do país, do local aonde se vende papiro. E aonde era? No Egito. Só que era no Egito que tinha uma biblioteca. E o que o Egito fez? Bom, não vamos vender mais para Pérgamo, porque nós temos a maior biblioteca em Alexandria. Eles não venderam mais papiro para a cidade de Pérgamo. O que Pérgamo fez? Bom, já que
eles não querem vender papel para a gente, vamos criar o nosso papel. Só que a gente não tem papiro. Então o que a gente faz? Bom, vamos pegar um boi, vamos arrancar o couro dele, vamos fazer de uma forma com que aquele couro se transforme em papel para que a gente consiga escrever. E eles arrancaram a pele do boi, aquele couro, secaram ele, colocaram no sol, começaram a fazer um processo de achatar, até que finalmente se tornou em uma folha, e essa folha foi chamada de pergaminho. Pergaminho, porque vem da cidade de Pérgamo. Por que essa história, que parece tão irrelevante, parece algo tão... tudo bem, legal, muito bom essa história, que legal. Por que essa história é interessante? Qual era o maior motivo deles quererem ter a maior biblioteca em Pérgamo? Para poder divulgar toda a sua religião, toda a sua idolatria a todos os povos. Eles queriam escrever livros e livros religiosos, livros e livros idólatras, para espalhar para todos os povos, para que as pessoas pudessem ter um conhecimento elevado, chegar naquela biblioteca e encontrar esses livros e ter todo o conhecimento e passar para outras religiões, para outros povos, para que aqueles povos também tivessem toda a idolatria que eles tinham dentro da cidade. A cidade de Pérgamo era uma das cidades mais idólatras que tinha naquela época. Era uma das mais idólatras. Ele diz então, o próprio Jesus diz, que é onde Satanás habita, é onde está o trono de Satanás. Isso não significa literalmente que o trono de Satanás está em Pérgamo, não é isso. Mas a ideia aqui é que a idolatria era tão grande nessa cidade, eles eram tão idólatras, que Satanás fazia o que ele bem queria. Sentava ali e fazia o que eles bem quisessem com aquela cidade. Para você ter uma ideia, eles tiveram o primeiro templo dedicado a Augustus Divino, a César, a Deus em Roma, e a Esculápio ou Asclépio, que é o Deus da cura. Se você já viu na medicina, qual que é o símbolo da medicina? É uma estaca com uma cobra enrolada. Esse símbolo é o símbolo do Esculápio ou do Asclépio, que era o Deus da cura. Toda aquela pessoa que se voltasse a Esculápio era curada de qualquer enfermidade. Eles acreditavam nisso. E por isso que o símbolo da medicina até hoje é esse símbolo do Esculápio. E é simbolizado então por serpentes. E provavelmente é por isso que Deus fala: olha, o trono de Satanás está aí, a serpente está no meio de vocês. A idolatria era tão grande que eles tinham um agrupamento de templos a Zeus, Apolo, Atena, Dionísio, Afrodite e esse Esculápio. Era tudo junto em um lindo bosque chamado Nicéforo, o orgulho de Pérgamo. Era um bosque cheio de templos a todos esses deuses. Eles tinham orgulho de falar: esse templo é nosso, nós temos os maiores templos aqui na nossa região. O culto ao imperador, ele também era muito forte. Eles consideravam César, Nero como deuses. Não era simplesmente considerar como rei, considerar como imperador, mas considerar eles como seus deuses. Era fortemente exigido idolatria a eles, e é onde foi fundado ali nessa cidade o primeiro templo de idolatria a César. E isso foi mais tarde um grande problema, obviamente, para os cristãos. Por isso que essa cidade é chamada aonde está o trono de Satanás. Mas o interessante é que o elogio é que mesmo em meio a toda essa idolatria, mesmo em meio a tudo isso, a todas as pessoas idólatras e que exigiam a adoração a esses deuses, a César, a Nero, a todas essas pessoas, ainda assim, a igreja, talvez não muito grande, talvez uma igreja pequena,
ela se manteve fiel. Ela não negou a fé. O elogio a eles que mesmo nessa cidade tão perversa, eles não negavam o nome de Cristo Jesus. Continuavam dizendo que eram cristãos, não negavam a sua fé. Até que ele diz, olha, vocês estão conservando o meu nome, vocês não negaram a minha fé, mesmo nos dias de Antipas. A ideia de dias de Antipas era o dia que houve mais perseguição, onde a perseguição foi terrível. Talvez quando João escreveu essa carta, talvez Pérgamo já estava um pouco mais tranquilo com a perseguição, mas nos dias de Antipas, Antipas era talvez o pastor daquela igreja, algum líder daquela igreja, nesse dia era algo terrível. Quem era esse tal de Antipas? Mesmo em meio a esse paganismo, esse Antipas é considerado como testemunha minha, meu fiel. Nós não sabemos direito quem é esse nome, em nenhuma outra parte da Bíblia aparece esse nome, mas a tradição, ela conta a história que devido a essa perseguição, ele começou a pregar na praça, dizendo que para eles se arrependerem das suas idolatrias, para eles voltarem, para eles na verdade irem até Cristo Jesus, se arrependerem dos seus pecados, irem até Cristo Jesus. A tradição diz que ele foi preso e quando liberto, devido à sua firmeza na fé, continuou professando o nome de Cristo na praça. Ele já saiu ali da prisão e já foi para a praça e continuou pregando, e logo ele foi pego de novo e levaram ele até ao templo de Artemis. E dentro do templo de Artemis eles fizeram um sacrifício vivo. Existia um caldeirão. Nesse caldeirão era um caldeirão vestido de um touro, é como se fosse um touro de bronze vermelho. Dentro desse caldeirão eles jogavam os seus sacrifícios e ali queimavam seus sacrifícios naquele caldeirão. O que fizeram com Antipas? Pegaram Antipas, encheram de água aquele caldeirão, jogaram lá dentro e queimaram ele vivo. A água secou, ele foi cozinhado, e depois de ser cozinhado, deixaram secar, deixaram pegar fogo, e ele foi então morto. Desta maneira tão terrível. E a tradição diz que na hora da sua morte, ele orou a Deus, implorando pela sua alma, e para que Deus fortalecesse a alma dos cristãos. Mesmo em meio à sua morte, ele orava para que Deus fortalecesse a alma dos cristãos. Esse é o que a tradição diz quem era esse Antipas. Nós não sabemos muito bem, é apenas registros que não são bíblicos, mas é interessante de nós pensarmos. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, olha, mesmo nos dias deles, vocês não abandonaram a fé, vocês não negaram o meu nome. O que eu fico pensando muitas vezes a gente diz muito que está nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, há muita perversidade, tudo que acontece no mundo e tem alcançado, tem chegado na igreja. Mas será que a nossa igreja de fato tem sido fiel a não negar o nome de Cristo Jesus? Será que se ocorresse uma perseguição tão grande quanto essa, quantos da nossa igreja continuariam vindo à igreja? Se chegassem e falassem, olha, vocês não podem mais ir para a igreja, vocês não podem mais cultuar o Senhor, vocês precisam cultuar o nosso Deus, quantos de nós permaneceriam vindo à igreja e cultuando ao Senhor? Quantos de nós morreriam por Cristo Jesus? Será que você morreria por Cristo Jesus? Será que você teria fé suficiente para dizer, não, podem me queimar vivo, podem me crucificar, podem fazer o que quiserem comigo, eu não nego o nome de Cristo? Esse era o elogio para essa igreja de Pérgamo. Será que a nossa igreja conseguiria receber esse elogio? Será que você receberia esse elogio de Jesus? Mas, como a maioria das igrejas, e como toda igreja, a igreja não é perfeita. A igreja tinha sim uma acusação contra eles. Versículo 14, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor.
Eu tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Além disso, estão também aí entre vocês, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. É interessante porque não parece que é uma acusação aqui, né? Olha, estão no meio de vocês essas pessoas. Qual é a acusação? A acusação é que essas pessoas estavam entrando no meio da igreja e a igreja aceitando elas, abraçando elas e dizendo: venha, meu irmão, pode vir, congregue com a gente. As pessoas iam ficando e não havia transformação alguma na vida delas. Era uma igreja talvez muito amável, que abraçava as pessoas e queria que as pessoas estivessem no seu meio, mas era uma igreja que não confrontava o pecado, não confrontava falsos ensinos. Totalmente diferente da igreja de Éfeso. Como a gente já viu, a igreja de Éfeso, ela simplesmente acabou com qualquer doutrina falsa, com qualquer falso profeta. Mas eles não tinham amor. Eles não tinham amor por Cristo Jesus. A igreja de Pérgamo parece que é ao contrário. Eles tinham amor por Cristo Jesus. Eles não negavam o nome de Cristo Jesus, mas não estavam lutando contra a falsa doutrina. Não estavam lutando contra os falsos mestres. Apesar de ela sofrer perseguição, pessoas terem morrido por causa do evangelho, eles estavam aceitando pessoas em seu meio que seguiam doutrinas totalmente erradas e não havia transformação, não havia confrontação a elas. Quem eram essas pessoas? Primeiro, ele fala sobre aqueles que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Eu confesso que eu tinha lido, né, Números, a história de Balaão está em Números 25 em diante, e quando você lê Números 25 em diante, você fica assim: mas qual é o pecado de Balaão? O que Balaão faz? Balaque, o rei de Moabe, ele chama Balaão, que era um profeta daquela época, ele chama Balaão e diz: olha, vamos até em cima do monte, e você vai olhar para Israel, e você vai amaldiçoar Israel. Então Balaão, tudo isso em troca de dinheiro. No começo parece que Balaão quer aceitar, mas Deus fala a Balaão: não vai. Tudo bem, então não vou. E aí chega de novo a proposta: olha, em troca de dinheiro, amaldiçoa Israel. E aí Balaão ora ao Senhor, e o Senhor fala: vai. Aí tem a parte confusa da jumenta de Balaão, onde a jumenta fala, depois você pode pesquisar sobre isso, não vamos entrar nesse detalhe, mas até que finalmente o Senhor diz: não, pode ir. Mas chegando lá em cima, no alto do monte, a hora que Balaão vai abrir a sua boca para profetizar maldição contra Israel, só sai bênçãos. E sai maldição contra o rei, contra Balaque, e maldição contra si mesmo. Ele abre a boca, sai a palavra do Senhor, e então Deus abençoa o seu próprio povo, ao invés de amaldiçoar. E a história acaba por aí. Só que em Números 31, nós vemos, se você quiser abrir, Números 31, versículo 16, nós vemos que essa história ela não termina por aí. Balaão, talvez contra a sua vontade, que professa essas palavras em favor de Israel, mas Balaão, como ele não poderia amaldiçoar Israel, parece que ele usa de uma estratégia diferente. Olha que interessante. Versículo 16: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. O que acontece? Como Balaão não poderia amaldiçoar, ele dá uma dica para Balaque. Balaque, coloca as melhores mulheres, as filhas dos reis, na divisa entre o povo de Israel e o povo de Moabe, os moabitas. Coloca as melhores mulheres. E o povo de Israel
como sempre santo, como sempre que adorava ao Senhor e nunca caía em pecado algum, o que aconteceu? Começaram a ir até a divisa e chamar essas mulheres para congregar no meio deles. Em pouco tempo, muitos homens já tinham se deitado, já tinham se prostituído com essas mulheres. Muitos homens já estavam adorando esses ídolos, os ídolos dessas mulheres, e caíram em uma perversidade tremenda. Até que chega um dos sacerdotes, Deus então diz: olha, eu vou mandar uma praga sobre Israel, para que eles se arrependam do seu pecado. Até que um dos homens, um dos sacerdotes, Finéias, ele olha para um homem junto com uma mulher midianita, moabita, indo até uma tenda. Ele pega uma estaca e enfia na mulher e no homem que estavam deitados. Ele mata os dois. E por causa desta morte, por causa desse sacerdote que quis proteger a doutrina do Senhor, a praga cessa. Essa história é interessante de ver que Balaão não podia professar palavras contra Israel, mas ele usou uma estratégia: mulheres. Bom, já que eu não posso amaldiçoar, então eu vou dar uma dica para Balaque: coloca aquelas mulheres ali perto, e eles vão ser amaldiçoados por Deus. Eles vão ser amaldiçoados por Deus. Essa estratégia, depois se você quiser conferir, em 2 Pedro 2,15 e Judas 1,11, ele complementa esta ideia, ok? 2 Pedro 2,15 e Judas 1,11. O que é a doutrina de Balaão? Doutrina de Balaão são os que seguem a doutrina de Balaão, são aqueles que chegam na igreja e até professam o nome de Cristo Jesus, até bendizem a igreja, até nunca dizem palavras de maldições, mas começam a colocar no coração das pessoas palavras como: por que ficar errado? Por que fazer sexo antes do casamento é errado? Não tem problema. Não, você pode recasar quantas vezes você quiser. Não, você pode viver a sua vida sexual da forma como você quiser. E com isso, essas pessoas, aos poucos, vão se afastando da palavra do Senhor. Talvez ele nem pregue isso na igreja. Talvez eles que seguem a doutrina de Balaão nem falem isso diante da igreja. Mas nos ouvidos, calmamente ele vai colocando: não, negue a Cristo. Viva a vida da forma como você quer. Faça o que você quiser. E as pessoas estão inseridas dentro da igreja. E com isso a igreja vai sendo contaminada por essas pessoas. São aqueles que seguem a doutrina de Balaão. E Pérgamo, a cidade de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, estava deixando esses homens entrarem dentro da igreja. E as pessoas estavam sendo seduzidas pelo adultério sexual e o adultério espiritual, deixando de seguir a Cristo, deixando de ter amor, deixando de realmente amar ao Senhor com todo o coração, para fazer os desejos do coração deles. Ele diz também que esses não são só os que seguem a doutrina de Balaão, mas também a doutrina dos nicolaítas. A gente já falou quem eram os nicolaítas ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, na igreja, na pregação sobre Éfeso. Depois você pode conferir mais sobre isso. Mas, em resumo, nicolaítas, apesar de eles terem sido expulsos ali em Éfeso, eles estavam disseminando infidelidade sexual e espiritual. Já falamos, normalmente já falamos isso na mensagem, não vamos nos ater, mas qual que é a ideia desses nicolaítas, os seguidores de Nicolau? Eles casavam as suas mulheres entre si. Então a forma não era uma forma tão depravada como a gente pode ver. Essa forma sexual não é uma forma tão depravada como a gente pode ver em outros lugares. Mas, aos poucos, o que eles faziam? Olha, eu sou casado com a Priscila, mas a Priscila, ela pode ser casada também com o Rafael, pode ser casada também com o Kelson, pode ser casada também com outro irmão. E aí, eu também posso ser casado com a Tati.
também posso ser casado com outras mulheres e tudo bem. E a gente vai trocando as nossas mulheres e está tudo certo. Essa era a forma dos nicolaítas, da depravação dos nicolaítas. Conta a tradição que o próprio Nicolau entregou a sua mulher para se casar com mais 3 homens. Mais 3 homens dormiam com a sua mulher. A gente não sabe muito bem quem era esse Nicolau. Alguns dizem que foi o diácono ali em Atos 6, tem todos esses detalhes. Mas o que é interessante é que a doutrina de Nicolau provavelmente pregava a palavra de Deus. Provavelmente dizia que pregava a palavra de Deus. E estava inserido dentro da igreja. Mas aos poucos ele começou a inserir na igreja: olha, isso não é pecado. Olha, faça isso. Não, isso é muito tradicional, isso é muito conservador. Não, isso é coisa de conservador, de tradicionalista. Não, vamos fazer assim. Olha, a gente tem liberdade para fazer isso. E aos poucos a igreja foi se prostituindo. Aos poucos a igreja foi perdendo o amor por Cristo Jesus. Com isso, o pecado desta igreja é que eles estavam deixando essas pessoas entrar no meio da igreja e não faziam nada contra elas. Não faziam nada contra elas. Mas existe uma exortação. E a exortação, no versículo 16, diz assim: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Irei até aí com a espada na minha boca. Deus então chama a igreja ao arrependimento. Por que era a culpa deles? Porque a falsa doutrina estava entrando no meio da igreja. Eles não faziam nada contra isso. Eles deveriam se arrepender. Eu acredito que este pecado é um pecado do qual a igreja brasileira precisa se arrepender e de maneira urgente. Precisa se arrepender de maneira urgente. Há pouco tempo atrás, se você assistir um filme, se você ver notícias, você via, o meu próprio pai estava dizendo sobre isso, que no primeiro BBB que teve, quando houve um beijo entre um homem e uma mulher, foi um escândalo nacional. Não teve um beijo entre um homem e uma mulher, foi um escândalo nacional. No primeiro BBB, Big Brother Brasil. Hoje, no Big Brother Brasil, não tem nem como assistir, pela perversidade que é dentro daquilo. Quando você começa a pesquisar mais sobre igrejas, e começa a perceber que dentro da igreja há doutrina de demônios, doutrina de Satanás. Eu saí de uma igreja, depois eu posso contar um pouco mais essa história, mas eu saí de uma igreja que mais tarde, este pastor, depois que eu já tinha saído, saí por outros motivos, praticamente por esse motivo, mas mais tarde esse pastor começou a ser tão liberal, que hoje ele é tão liberal ao ponto de que a dirigente do louvor, a ministra de louvor da igreja dele, é lésbica assumida. A igreja defende a causa LGBT+, e etc. E é até difícil falar isso porque quando a gente fala contra isso, a gente já é cancelado de primeira. Mas as igrejas estão aceitando isso. As igrejas estão aceitando pessoas que vêm com essa carga, que vêm sendo homossexual e não buscam transformação alguma. Não é que não devemos aceitar homossexuais no nosso meio, claro que devemos. Queremos que eles estejam no nosso meio, queremos que eles escutem a palavra, mas sejam transformados pela palavra do Senhor. O problema é que a igreja está aceitando e dizendo: você não precisa de transformação, você não precisa mudar, simplesmente venha. E essas doutrinas, elas têm permeado a igreja de maneira horrorosa. Esse pastor, para você ter uma ideia, a pregação que ele vai estar começando a expor na igreja dele é que não existe inferno. Dizendo, não existe inferno. E quando eu olho para essas notícias e vejo que este homem está caindo na doutrinas falsas,
Muitas vezes eu oro para que ele realmente se arrependa e volte ao Evangelho. Só que o interessante é que ninguém faz nada contra isso. Ninguém faz nada contra isso. Não é muito longe de nós, mas uma outra igreja batista, bem perto de nós. O pastor também tem detonado a igreja. Tem pregado exatamente as mesmas coisas. Todos os membros da igreja já saíram da igreja. Ele agora está com uma igreja repleta de visitantes, porque tem pregado aquilo que agrada o coração daquelas pessoas. Uma igreja bem próxima da gente. Uma cidade quase vizinha a nós. E o que a gente faz contra isso? O que a convenção, o que nós fazemos contra isso é simplesmente nada. Muitas vezes é nada. Só que nós devemos lutar contra isso. Talvez não ir lá naquela igreja e fazer aquilo, mas na nossa igreja sermos fiéis, permanecermos fiéis ao Evangelho e não nos deixar levar por essas doutrinas de Balaão, por essas doutrinas dos nicolaítas, por essa doutrina de Satanás. Devemos arrepender do nosso pecado, devemos lutar contra a heresia, mesmo que a gente seja caçado, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que a gente seja cancelado. Como já todo mundo já conhece a palavra de cancelamento. Há um pastor, acho que já até disse isso, mas há um pastor bem famoso, não vou citar o nome, mas esse pastor bem famoso, ele disse que ele vai para o tribunal toda segunda e sexta. Toda segunda-feira e toda sexta-feira ele vai para o tribunal para defender a fé, para defender aquilo que ele fala contra homossexualismo, contra as pautas de hoje em dia, contra pecados normais. E a gente vê esses pastores famosos, pastores fiéis à palavra do Senhor, a gente não imagina pela perseguição que eles passam. Muitas vezes quando você pesquisa o nome deles, nem aparece no YouTube. Por quê? Porque todos os links, toda a ideia ali, todos os gráficos, todas as análises do YouTube, de outros canais, nem aparecem. Eles querem tirar a verdade, eles querem lutar contra a verdade. E esse pastor disse, toda segunda-feira e toda sexta-feira eu vou para o tribunal. Eu gasto tempo do meu trabalho, tempo da minha vida para responder coisas que me acusam. E essa vai ser a realidade de todos os pastores daqui a um tempo. Essa vai ser a realidade de todas as igrejas daqui a um tempo. Nós vamos responder na justiça por coisas que nós falamos. Depois você pode sentar com a Lívia, e a Lívia vai falar tudo o que tem acontecido nas igrejas. A Lívia, ela trabalha na Júri, depois você pode pesquisar também um pouco mais sobre isso. Mas o trabalho dela é praticamente pesquisar todas essas coisas que têm acontecido contra a igreja. E várias igrejas estão sendo acusadas na justiça por pregar a palavra do Senhor, por pregar a verdade. E muitas igrejas têm cedido. Não quero falar nomes, mas vários pastores têm abraçado esta causa LGBT, a causa do mundo, e colocado dentro da igreja e achando normal. Estranho somos nós, que temos sido fiéis à palavra do Senhor. Mas interessante é que há uma promessa de Deus, há uma promessa de Jesus. Ele continua no versículo 15: se vocês não se arrependerem, eu irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A igreja, ela pode aceitar qualquer tipo de doutrina, mas uma coisa é certa: ela não vai se safar diante de Deus, ela não vai se livrar diante de Deus. Jesus vem com justiça, Jesus tem a espada de dois gumes. A gente pode achar lindo, maravilhoso seguir essas doutrinas, mas Deus trará justiça para igrejas assim. Em 1 Coríntios 11, 30 a 32, Deus diz que
que disciplina até aqueles que tomam a ceia indevidamente. Até aqueles que tomam a ceia indevidamente. E por isso, há muitos que ficam doentes e até morrem. No começo de Atos, nós já vemos a história de Ananias e Safira. Um casal que deu a sua oferta, mentiu ao Espírito Santo dando a sua oferta, e com isso foram mortos diante de Pedro. A gente olha para essas histórias e fala, não, isso não vai acontecer com a gente. Isso nunca vai acontecer com a gente. Deus não traz maldição àqueles que seguem essas doutrinas. Bom, em 1 Coríntios 11, Deus diz que há pessoas que ficam doentes e que morrem por simplesmente tomar a ceia indevidamente. Quanto mais há pessoas que têm sido lobos vorazes em pele de ovelha dentro da igreja. Deus trará a justiça a essas pessoas. E é isso que nos traz confiança. Deus trará a justiça a igrejas que têm aceitado essas doutrinas de Satanás dentro dela. Deus trará a justiça sobre essas pessoas. Deus é vingador. Deus é amor. Deus é justo. Ele faz isso por amor ao seu nome. Assim como fez com Balaque, assim como fez com os nicolaítas, dizendo que ele foi até lá e acabou com eles, assim também ele fará com qualquer igreja que segue essas doutrinas e não vive na verdade. Isso deve nos trazer medo, deve trazer medo para a nossa igreja, mas deve também nos trazer esperança para igrejas que têm seguido essas doutrinas, têm confundido pessoas, têm levado pessoas para longe de Deus. Ele diz, lutarei com a espada da minha boca, a espada de dois gumes. Deus luta contra falsos ensinos quando a gente não luta. Ele protege a sua noiva, ele protege a sua igreja. E por fim, nós vemos uma esperança. A esperança no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vencedor, novamente explicando essa palavra vencedor, não é aquele que conquista algo, mas sim aquele que se arrepende e permanece em Cristo, não por suas obras, mas pelas obras de Cristo Jesus. Vencedor é todo aquele, como diz Romanos, que nós somos mais do que vencedores, por ter sido predestinados e salvos por Cristo Jesus. Vencedor é aquele que não se orgulha por ser vencedor, até porque vencedor é aquele que se humilha diante de Deus. Ele traz então que o vencedor, ele vai comer, Deus vai dar a ele o maná escondido. Maná, pois você pode pesquisar em Êxodo, ele foi um pão que Deus deu todos os dias no deserto. O povo estava ali no deserto, saiu do Egito, foi em caminho da terra de Canaã, e Deus dava provisão para eles todos os dias. Todos os dias caía então aquela farinha, aqueles pedaços onde eles podiam assar e fazer o maná. Maná, ou literalmente o nome significa o que é isso? Literalmente é esse nome, porque era um pão meio estranho, meio diferente, mas Deus alimentava aquele povo todos os dias com pão. E maná, a ideia de maná, literalmente significa provisão de Deus, bênção de Deus. Todas as nossas bênçãos que nós recebemos, nós podemos dizer, é provisão, é bênção, é maná do Senhor. E a ideia de maná, de que Cristo irá prover o necessário de forma especial a cada vencedor. Seja aqui, a gente não sabe se a ideia é de provisão aqui na terra ou de provisão no céu, no sentido de que seremos abençoados eternamente pelo Senhor no céu. A ideia de escondido é porque é algo incerto, mas pode também significar algo espiritual. Algumas versões dizem isso,
o maná espiritual, o maná especial, o maná secreto, oculto, ou também o maná guardado, no sentido de que Deus está guardando este maná, para que quando chegarmos ao céu, Ele dar este maná para comermos na sua mesa, para ceiarmos junto com Ele na ceia. Então nós não sabemos muito bem o que é esse maná, mas literalmente Deus dará provisão, dará a sua bênção necessária, uma bênção especial a todo aquele que vai comer futuramente na ceia do Senhor. E a ideia de pedrinha branca, talvez seja algo meio confuso. Pedrinha branca, que negócio é esse? Nunca ouvi falar, mas faz sentido para eles. Historicamente, essa pedrinha branca era dada aos vitoriosos nos Jogos Olímpicos. Então, quando alguém vencia, alguém conquistava ali algum jogo olímpico, era-se dado uma pedra, e nessa pedra escrevia o nome daquele vencedor. E aquela pessoa, então, aquela pedrinha, ela era entrada para que ela pudesse entrar no banquete dos vitoriosos. O banquete dos vitoriosos era feito logo após os Jogos Olímpicos, quando acabava todos os Jogos Olímpicos, e aí todos os vencedores, eles poderiam comer no banquete dos vitoriosos. E a sua entrada àquele banquete era uma pedra branca com o seu nome. Também, essa pedrinha era usada por jurados, era usado ali na justiça. E quando uma pessoa era absolvida dos seus julgamentos, também se escrevia nessa pedra o nome daquela pessoa, dizendo que ela foi absolvida de todos os seus erros, de todos os seus pecados, naquele julgamento ali na justiça. Então nós não sabemos se remete à ideia dos Jogos Olímpicos ou da condenação, mas a ideia é que o vitorioso, ele vai ser tanto absolvido da sua condenação e também vai poder entrar no banquete celestial. É como se fosse um ticket, digamos assim, uma passagem para que você possa entrar ao céu. Então essa pedrinha traz essa ideia. Eu vou dar a passagem para que vocês possam entrar com o nome escrito de vocês, para que quando vocês chegarem ao céu, vocês não sejam envergonhados diante de Deus, mas vocês possam entrar no banquete celestial e comer então o maná escondido. Mas no último versículo também diz que nessa pedrinha há um novo nome escrito. Não o seu nome, mas talvez um novo nome escrito. Há muitos que acreditam que de fato nós teremos um novo nome no céu. Então, aqui na terra eu me chamo Samuel, mas quando eu chegar no céu, eu vou ter um novo nome. E tudo bem, tem gente que acredita assim e aceito acreditar assim. Mas eu acredito que a ideia de novo nome não é literalmente um novo nome, mas sim uma nova identidade, uma identidade de santo diante do Senhor. Meu nome aqui na terra, eu sou considerado como pecador, apesar de ser justificado por Cristo Jesus, mas ainda não sou completamente santo. E no céu, eu terei uma nova identidade em Cristo Jesus, um nome santo diante de Cristo Jesus. Até alguns outros que, por causa disso, acreditam que nós nem lembraremos aquilo que nós vivemos aqui na terra, mas eu acredito que não. Eu acredito que lembraremos completamente tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra. E não choraremos, mas pelo contrário, glorificaremos ao Senhor, porque vivemos aqui na terra para a glória do Senhor. Então, a ideia de novo nome escrito, ele pode significar essas duas coisas. É literalmente um novo nome ou uma nova identidade em Cristo Jesus. E o versículo termina que este novo nome escrito ao qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe, que é o próprio Cristo Jesus. É o próprio Cristo Jesus que vai nos receber ao céu e vai nos trazer então este novo nome em Cristo Jesus, vai receber esse ticket das nossas mãos, a pedrinha branca, escreverá um novo nome e poderá dizer: você pode entrar agora
no céu. Quero então concluir a mensagem voltando para lembrar tudo aquilo que nós estudamos hoje. Qual a descrição de Jesus? Jesus é apresentado como aquele que traz o julgamento contra o mundo e que obtém a espada de dois gumes, que obtém a justiça. Como que era a cidade de Pérgamo? Idólatra ao extremo, tendo até o trono de Satanás nela. Qual é o pecado da igreja? Deixaram que as falsas doutrinas entrarem no meio deles. Qual é a exortação? Arrependam-se e lutem contra essas doutrinas falsas. Qual é a esperança? Ao vencedor, Deus dará o prêmio para a entrada da vida eterna. O Senhor Poderoso acusa a igreja omissa e intervém na luta contra a doutrina de Satanás. A nossa igreja, ela precisa entender que nós somos canais de bênção a todas as pessoas, mas também somos canal de justiça de Deus na terra. Nós somos chamados a pregar a verdade de Deus, e a verdade de Deus, é mais cortante que uma espada de dois gumes. A verdade dói, a verdade fere corações de pecadores, mas a verdade salva e liberta o coração do pecado. Não é fácil anunciar o Evangelho. A cada dia mais, e eu acredito que o Rafael compartilha da mesmo sentimento, a cada dia mais a gente tem que policiar aquilo que a gente fala, para não sermos simplesmente cancelados. Mas devemos pregar a verdade, devemos anunciar o Evangelho, devemos falar aquilo que a Bíblia realmente está dizendo. Não é fácil anunciar o Evangelho, pois nós sofremos muitas acusações e sofreremos muita perseguição por causa disso, mas não podemos ser omissos. Nosso papel é tirar o câncer das pessoas, e se nós só tirarmos a metade, não vai adiantar de nada. Nós não podemos pregar o Evangelho pela metade, nós devemos pregar o Evangelho todo. Devemos pregar todo o Evangelho do começo ao fim. Devemos pregar em todas as áreas e dizer: isto é pecado, se arrependa do seu pecado. Isto é pecado, se arrependa e volte a Cristo Jesus. Não vai ser fácil. Cada dia mais que eu vejo, vai ficar mais difícil pregarmos o Evangelho. Mas que nós possamos ser fiéis à verdade. A verdade dói, mas liberta. Vamos orar?